O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. E é claro, você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews. Nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também você pode assistir pelas demais redes sociais. E a reprise, 5 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIP Way e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja também no aplicativo da Rádio Santos FM. Hoje vamos falar muito sobre tecnologia e, obviamente, principalmente no setor portuário. Estamos, afinal, no maior porto do hemisfério sul e temos aí essa área tecnológica que tem um papel fundamental no desenvolvimento, na geração de emprego e de negócios também. E, é claro, Santos, por que não, um grande potencial nesse sentido. O CEO da Molsten, o Danilo Abondanza, é o nosso convidado de hoje. Danilo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. Aí a Molsten agora, né, um novo nome, né, até com as características aí, com novidades também. Quanto tempo a Molsten, né, está em Santos, né, hoje não só uma empresa de Santos para o mundo, podemos dizer assim. Qual o cenário aí e por que efetivamente todas as ações aqui, especificamente na cidade de Santos? Molsten nasceu pouco mais de 10 anos, em janeiro de 2015, né? O sonho de dois loucos, né? Eu e o Luiz, meu sócio, onde a gente viu uma oportunidade no mercado portuário logístico em função da carência de tecnologia. Isso em 2012, quando nós estávamos trabalhando no terminal portuário, na antiga Grupo Libra, e a gente veio discutindo até 2015 a gente abrir, né, iniciar a nossa operação. A gente começou como Modal GR, onde é muito conhecido na região, e estamos nesses 10 anos, né, dessa jornada, onde passamos por diversos espaços locais dentro de Santos. E hoje fizemos o nosso rebranding para Molsten. Agora faz um mês, né? Nós apresentamos ao mercado, é um projeto que foi de um ano, um grande projeto, onde a gente fez um reposicionamento da nossa marca para atrelar aquilo que a gente sempre seguia e buscava, que era trazer a eficiência de entrega, o valor de entrega por meio da tecnologia, e não apenas uma empresa de tecnologia em si. Então, quando você fala em Molsten, você fala em máxima autoridade, em maximizar na parte do Most, e o TEM por meio da tecnologia, a gente gera valor para o negócio, que é o N final. Então, é uma palavra global, onde a nossa internacionalização ela já ocorre desde 2023, e que isso facilita e vai evoluindo, né? A gente consegue aí atingir os nossos objetivos. Até essa questão, hoje a empresa tem quantos funcionários aqui no Brasil e também em Portugal, que vocês estão em Portugal? A gente tem em Portugal, somando, nós temos por volta de quase 200 colaboradores. 200 funcionários entre aqui e lá. Muito mais aqui, né? A gente, toda a nossa operação, a gente sempre tenta trazer tudo para cá, né? Todo o nosso trabalho. E hoje a gente está no centro de Santos, né? Que a gente mudou em 2020. A gente fica ali perto da Praça Antônio Teles, na frente da Praça Antônio Teles. Em frente da Secretaria da Fazenda do Estado aí, né? Isso aí. E também do lado da Receita Federal. E agora vai mudar de endereço também, né? Sim. Em breve também no centro, valorizando o centro histórico também, que é o novo viés, até pegando. Vamos pegar primeiro essa questão tecnológica, né? É claro,
quando a gente fala em tecnologia, cada dia é uma novidade, né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo são impressionantes. O setor portuário é um setor mais, digamos assim, tradicional, né? Pelas características, né? As coisas são mais lentas nesse sentido. Mas é claro que a tecnologia se faz cada vez mais presente. Quais são os grandes desafios? A gente está falando do maior, não só, obviamente, o Porto de Santos, que é o maior porto da América do Sul, também do Hemisfério Sul também, mas quais são os desafios, pela experiência, um pouco mais de 10 anos que vocês têm, via a Modal e agora a Molsten, quais são os grandes desafios que vocês identificam? E é claro, alguns já solucionados, como o próprio terminal de passageiros do Concais, como exemplo nesse aspecto. Quais são os grandes desafios e o que a gente tem a avançar na área tecnológica, especialmente nessa questão da área portuária? Quando a gente fala de porto organizado, ele tem uma linha estatizada muito grande, uma regulação, né, grande. Então, eu vejo que você tem 3 níveis, onde você precisa trazer a inovação. Primeiro é a desburocratizar no modelo governo, né, onde você tem o âmbito nacional, seu processo e modelo. O segundo seria o porto organizado, que também tem uma gestão proprietária e tem as suas particularidades. E o terceiro é a inovação onde a gente consegue atuar, trabalhar diretamente com o cliente, que é dentro da sua operação, dentro do seu modelo de trabalho, trazer aí a melhoria de processo, né, aportando tecnologia para gerar valor direto de entrega. O mundo evoluindo a tecnologia, ele se torna muito ansioso. Né? Hoje todo mundo tem uma ansiedade, né? Aquela déficit de atenção, ansiedade muito grande. E hoje as pessoas, elas compram um produto, elas pagam muito mais caro se o produto chega no dia seguinte. Então, a tendência de você ter algo rápido e a ansiedade de tudo para ontem, ela é muito grande. E a tecnologia, ela precisa acompanhar isso, né? O aporte da tecnologia no negócio, ela precisa acompanhar isso para conseguir gerar valor cada vez melhor ao seu cliente. Então, o mercado portuário logístico, ele não está atrás. Logicamente que ele é mais tradicional, naturalmente ele é mais lento do que mercados de e-commerce, financeiro, que trabalha com B2C, porém ele tem a sua velocidade que cada vez está evoluindo. E com isso, a tecnologia melhorando o seu processo, impactando positivamente o cliente, trazendo visibilidade da sua carga de ponta a ponta, todo um tracking num processo, trazendo uma transparência de todo o modelo, gerando a governança da carga para o seu cliente, como um exemplo, isso facilita e diminui essa ansiedade. Porque quando você traz previsibilidade, informação e transparência, você diminui essa ansiedade perante os atores que estão envolvidos. E a tecnologia, ela consegue fazer isso. E os custos também, né? A tendência, você usa a tecnologia, você diminui, por exemplo, não só a ansiedade, mas os custos, né? Que a gente sabe que um dia de um navio parado, o custo que isso provoca, enfim, toda a situação que ocorre. Eu falei para você como a gente inova nos 3, você tem 3 setores, né? E aí você tem também a parte da inovação, como que você traz a inovação dentro para o negócio portuário. Você tem a inovação de trazendo grandes equipamentos, aquelas aquisições de milhões, equipamentos elétricos, automatizados, processos. Você tem a aquisição de tanto equipamento como software que vão melhorar o processo. E você tem aquela inovação que é o que mais tem de oportunidade, que pouco é explorado, que é a melhoria e automação de processos internos, melhorando a relação que você tem com o seu cliente externo e cliente interno, com a redução de custo operacional, melhoria, você trazendo eficiência daquilo que você faz. Então, a inovação não necessariamente ela é cara. O que é caro é você não inovar e manter da mesma forma, né? O quanto custa que você mantenha o processo da forma que está, deixando de ganhar ou desperdiçando o dinheiro, para que você não faça aquilo. Então, esse é o cálculo que nós fazemos em nosso plano de negócio para o cliente, mostrando que a jornada de inovação, ela começa apenas você fazendo alguns ajustes, pequenos pontos de trabalho, onde ele gera um retorno gigante, dependendo, né? Dando um exemplo, tem um cliente que não tem visibilidade da sua carga, né? Tem um container. E esse container, a gente não consegue olhar
O cliente, eu sou o cliente, eu não consigo saber como que ele está. E eu entro em contato com o terminal, pedindo informação, né? Ou seja, o despachante, enfim, quem é o dono da carga. E é recebido. Imagina se todo mundo ligar para o atendimento ao cliente, como que fica? Então, os meios tecnológicos disso, mais evolutivos, é você ter um portal grande do cliente, onde traz toda essa visibilidade, onde você traz toda essa interação, conexão com o WhatsApp e outros, mas você também poderia criar um robô para ele te mandar informação em tempo real no canal de comunicação que o cliente precisa, de uma forma simples, rápida, e que você otimiza custo de atendimento, diminui a ansiedade do cliente e, ao mesmo tempo, ele começa a ter uma melhor conexão, porque ele vai ter transparência do seu processo. Isso é um exemplo apenas, passando, que é algo comum que acontece em praticamente todos os terminais, que há uma ausência de visibilidade hoje das suas operações internas perante o que o cliente faz. Outros aspectos é muito a diminuição de movimentações internas, que gera um impacto ambiental fortíssimo positivo. A questão de rota de caminhões interna no terminal, a questão de você, as heat stackers são as de movimentação de container, utilizar de menos, né? Menos combustível, ou menor utilização, utilizando menos. Então, você não trazendo movimentações improdutivas, trazendo uma inteligência como uma solução que nós temos de PAT inteligente. Que ele traz a melhor movimentação e alocação da carga daquilo que precisa. Então, você tem diversos meios tecnológicos que ele é a solução usado da melhor forma. Não um produto de mercado que você põe, que ele não vai dar o fit e nem alinhamento 100% daquilo que precisa, mas sim uma solução que precisa para o negócio, parametrizado, configurado, dimensionado para aquilo que ele precisa para gerar o retorno direto. Até pegando esse gancho, falando do que você abordou, Danilo, você tem as empresas, e aqui o Porto, né, você falou, a Libra, como era a Libra, mudou, hoje são 2 terminais de celulose naquela área. Hoje se briga aí é uma outra discussão que a gente vai falar sobre isso, sobre o Santos Tecon 10, que é uma outra história, que a briga é guerra de titãs aí, literalmente, aí, nesse sentido, até empresas que a gente nem imaginava que, mas vão entrar na disputa, tudo indica que sim, mas assim você tem o poder público, que é a questão da burocratização, e o Brasil, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Não é tão simples. Quem é empresário sabe como é que é difícil. Você tem que a administração do porto, que eu digo de forma geral, tirando Vitória, mas dos portos brasileiros são públicos e boa parte do mundo é assim mesmo, só que tem toda essa burocracia, a gente tem questão política que é muito forte, presente, né? A gente está vendo até o atual presidente, até um feito, né? Está conseguindo ficar com mudança de ministro, mas ele consegue permanecer, é um feito, né? É fato isso daí. E é claro, a iniciativa privada ela está no outro timing, ela quer, mas ela depende também dessa estrutura. Por mais tecnologia que a gente tenha, por mais que haja esse investimento, bate às vezes na questão burocrática nesse sentido. Isso causa também uma ansiedade, causa também uma preocupação. Como é que funciona isso daí nessa questão? Porque você pode estar tudo ok, mas aí tem a greve da Receita Federal, dos auditores fiscais, que aí há um processo mais lento muitas vezes, aí tem outros fatores que assim vão sucessivamente. Né? Fora contar quando às vezes cai uma passarela na Anchieta, muda toda a logística, imagino, né? Não é sempre que acontece, mas já aconteceu recentemente. Como é que lida com isso daí também? Eu penso como empreendedor, né? Sim. Quando nós começamos, né, a Molsten há mais de 10 anos, se eu pensasse em toda a burocracia e os problemas que o governo poderia dar e dificultar a nossa vida, eu não estaria aqui hoje. Sim. Então, é sempre entendendo como que a regra do jogo funciona, né? Fazendo com que as liberações e tenha o mínimo de segurança jurídica dentro do seu processo, para que você saiba o seu limite de controle de atuação. E esse limite de controle de atuação, você tem um mundo a explorar dentro do seu processo, né? O conceito do processo logístico é você receber, armazenar e entregar. Essa é a cadeia de valor. Nessa cadeia de valor, cada empresa faz a sua forma. Né? Não são todas iguais, porque são pessoas e pessoas pensam diferente. Então a gente sempre trabalha que todo cliente é único, né? Todo diretor de operações, toda estratégia operacional, estratégia de atendimento ao cliente, relacionamento comercial, ela tem uma diferença entre uma empresa e outra.
Então, dentro do âmbito burocrático, a gente conhecendo aonde que é os nossos limites, né, tanto governamental, né, a necessidade de atendimento ao aduaneiro, também a questão que é a questão local do porto organizado, né, que Porto Santos tem essas particularidades, o Porto de Salvador tem essas particularidades, e cada um tem a sua. A gente começa a entender como que a gente melhor trabalha gerando valor direto ao cliente. E gerando valor direto, você mexe em processo, mexe em pessoas, aporta tecnologia e, consequentemente, você está inovando. Você está fazendo a mesma coisa de forma diferente. E tem muita inovação que você não precisaria nem trazer tecnologia em si. É muito uma mudança do processo, uma forma de atitude, uma postura proativa de uma área específica, uma mudança de comportamento, que isso ajuda bastante, né? Eu digo que para nós inovarmos, né, a gente não tem como trazer uma inovação de fora para dentro, né? Isso começa uma cultura. A inovação ela é por meio de uma cultura interna. Então, se você não trabalha a inovação, a abertura do modelo de compras, jurídico, administrativo, de gestão de pessoas, que são áreas de apoio à operação final, né, áreas de tecnologia dentro de uma empresa, você não consegue trazer a transformação que possibilita a inovação, a melhoria do seu processo, cada vez atendendo melhor, né? Então, o que a gente sempre barra, sempre acontece muito cenário. Você tem empresas que trazem uma inovação muito grande, mostram a inovação quando você vai seguir um processo para eles adquirirem uma solução de melhoria do atendimento ao cliente ou melhoria do processo por meio da inteligência artificial, que a gente precisa trazer um projeto para isso, aí cai num processo de suprimentos, compras e jurídico, que trava o processo e ele equaliza preço. Sim. Em pegando um monte de outra empresa que não tem uma solução similar ou que é apenas de tecnologia e equaliza o preço, trazendo mais barato. Isso é iniciativa privada também. Isso é iniciativa privada. O que faz? Você trabalha, ao invés de trazer a inteligência e o modelo que agregar valor no primeiro passo, você traz isso no mesmo pacote, todo mundo. E aí você equaliza todo mundo sendo mediano, e o preço é o que demandante, mas não o valor de entrega. Porque quem monta um projeto, uma solução dessa, naturalmente é que tem alta capacidade de fazer essa entrega. E isso é o que mais acontece. Então, uma empresa hoje, ela só pensa muito na sua área afim daquilo que ela pode fazer, mas ela deixa de olhar muito o seu processo interno, que é o seu principal área, que ela pode trazer inovação e aportar isso para a área final, para a área fim da empresa, né? Que é a área de operações, a área logística, quando você fala em terminal. Então, esse é o principal desafio das empresas, né? Muito pensa, é muito burocrático, nossa, é muito complexo a aduaneiro. Aduaneiro tem regra muito clara na lei de como você atende. AP Recintos, entre outros. São softwares extremamente simples de serem desenvolvidos. Agora, para você trazer uma melhor solução, equalizando isso com mais de vários players do mercado para você balizar preço, você não está olhando o valor de entrega, você está olhando o custo. E aí o custo é o principal. Se é o principal, você nunca vai gerar um maior impacto no que você precisa do seu cliente. Sim. Porque você nunca vê a relação de preço e entrega para ver o valor. Esse é o principal desafio que as grandes empresas hoje, né, logísticas, têm. Porque quando ela fala em tecnologia, é caro. Ou aconteceu consultoria de tecnologia, não é bom. Eu faço tudo interno. Também tem essa, né? Eles têm empresas que você tem uma área de tecnologia de 50, 60 pessoas. Isso. É como se todo o terminal portuário tivesse um time gigante para lidar com ar-condicionado. É isso que eu comento. Imagina. É verdade. São desafios aí nesse sentido. Guardados de proporções, pode ser que uma comparação ridícula. É a mesma coisa quando você compra uma pizza de mussarela,
que custa R$100 e tantos, e outra de R$30, R$40, são pizzas de mussarela. Só que uma que você não vai passar mal, vai comer bem, e a outra você haja água para depois, né? Sem contar os efeitos colaterais que podem ter depois. E ambas são pizzas, né? Eu sei, é uma comparação ridícula, sim. Mas é meramente para mostrar. É claro, tudo tem um preço. E aí você tem uma história, tem uma bagagem, né? A gente sabe como é que funciona, né? E isso é uma história que mostra, olha, deu um pepino, eu estou lá, que eu posso contar também, né? Especialmente nessa área portuária, que 24 horas, se tiver, olha, deu um pepino, sábado, 1h da madrugada, tem que ter uma garantia, porque é o efeito cascata, né? Sim. Vai virando uma bola de neve, porque o caminhão que é para chegar naquele horário já não pode, demora. Eu citei esse caso que caiu a passarela ali, que foi efeito cascata, que obviamente afetou toda a cadeia logística, todo o setor portuário. Enfim, é só para a gente ter uma ideia aí como é que as coisas funcionam. Danilo, a gente vai para um rápido intervalo comercial, vamos falar uma coisa que eu acho que é importante. Mão de obra. A gente tem mão de obra qualificada, que é uma outra discussão também, mas a gente vem depois no rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado o empreendedor, empresário do setor tecnológico, né, um dos CEO da Molsten, né, a empresa que o nome mudou agora recentemente, né, Modal GR, agora é Molsten, aí com novidades, inclusive vamos falar muito sobre investir no Centro Histórico de Santos também. A Molsten está lá entre aqui também, uma empresa não só de Santos, mas uma empresa que já avançou além mar aí em Portugal também nesse sentido. Mas a gente quer saber também, pegando o gancho da pergunta anterior, Danilo Abondanza, eu gostaria de saber, a questão, isso eu tenho falado aqui, a gente tem um momento ímpar talvez da nossa região, que a gente está vivenciando e vai vivenciar se tudo acontecer como programado, como prometido, enfim. Temos aeroporto em Guarujá, temos o túnel Santos-Guarujá, já foi governador, né, oferecer para os empresários americanos, enfim. Também o ministro Silvio Costa, também o governador Tarcísio, o ministro Silvio Costa também fazendo roadshows aí para mostrar aí a potencialidade do túnel Santos-Guarujá. A gente tem o STS-10, o Santos Tecon 10 aí, que é um caso à parte. O futuro terminal de passageiros também, que deve sair de Outeirinhas para ir para o Valongo, está dentro desse contexto. Enfim, temos a terceira pista da Imigrantes, temos também, a Petrobras já anunciou, agora recentemente, semana passada, retrasada, a descoberta de um poço de altíssima qualidade a algo em torno de 248 quilômetros de Santos, é como se fosse daqui a Piracicaba, mais ou menos, de distância, com uma profundidade de 1,7 km,
quilômetros, que seja, é bem rasa em comparação com outros postos nesse sentido, é uma qualidade muito importante. A gente já passou a fase do pré-sal, já é uma realidade, né? Enfim, e aí a gente entra na discussão, e isso eu tenho me batido, todo mundo fala desses investimentos, mas eu pergunto, e a mão de obra? A gente tem capacitação suficiente, mão de obra suficiente para atender essa demanda? Eu pergunto isso porque outros empreendimentos que a gente teve ao longo da nossa história, e aí a tecnologia é importantíssima nesse aspecto, e eu gostaria que você também falasse a questão da inteligência artificial, que é uma realidade cada vez mais presente, mas assim, a gente tem mão de obra, as universidades elas oferecem realmente profissionais qualificados para atuar nesse mercado, ou as empresas precisam buscar cada vez mais em cursos internos, atividades internas, para poder preparar esses profissionais aqui, porque é uma realidade que a gente, provavelmente é a sua área tecnológica, a gente sabe que muita gente, a grande maioria são profissionais que atuam presencialmente, mas muitas empresas tecnológicas trabalham de forma online também nesse sentido, né? Que é uma disputa grande também. Na Europa, por exemplo, Portugal, muitos profissionais de Portugal, na realidade, trabalham também de lá, já vão para outros players na área tecnológica na própria Europa. Como é que a gente, na área de tecnologia, como você analisa esse cenário, que é um cenário muito interessante para as empresas, de oportunidades, mas também de desafios, especialmente na questão da mão de obra? Quando nós iniciamos a nossa operação da Mosteng em 2015, um dos aspectos que a gente coloca como principal valor é a formação continuada, né, que é o que a gente acredita, né? O profissional ele nunca pode parar de estudar. Então a gente sempre foca muito na questão da formação continuada e evolução, principalmente quando você trabalha em tecnologia. Não limitando-se a ela, mas tecnologia entendo que é o principal ponto aí de elo, meio para você ter atingimentos a objetivos, né? Então esse é o principal ponto. O segundo aspecto é que na região de Santos, né, Baixada Santista, em 2015, né, tinha um cenário muito difícil que era um baixíssimo capital intelectual nessa área. Né? Por mais que tinham-se diversas universidades, faculdades, escolas técnicas, né? Se somar mais de 30, acredito, entre escola técnica, universidades, faculdades, cursos voltados a essa área, de toda a Baixada Santista. Tinha uma carência disso. Então, a gente coloca como nossa principal alavanca de crescimento, né, indo numa linha cultural de formação, o nosso processo de formação, que é trazendo uma parceria com o ecossistema educacional, né, toda a parte da sociedade, onde a gente apoia a universidade e elas nos apoiam trazendo os profissionais, os alunos, e nós trazemos o nosso processo de formação, transformando-os em profissionais. Vocês têm essa parceria com as universidades? A nossa parceria nada mais é do que um bom relacionamento, né, onde a gente trabalha com diversas universidades, faculdades, acordos de contrato de estágio, enfim, onde a gente trabalha com eles trazendo os alunos, e a gente tem o nosso processo de formação desde o nosso início. A gente formou mais de 500 jovens de 16 a 48 anos. Né? Eu digo jovens porque jovens de cabeça, de vontade de aprender, mudar, ou pivotar a carreira, né? Transformar aí a carreira de uma função para outra. E a gente trabalha muito a formação, né? Desde a formação inicial, que é transformar o aluno em profissional, daquela pessoa que não foi uma pessoa carente, né? Teve uma vulnerabilidade social, até profissionais que estão mudando a sua carreira. Eram segurança do trabalho, enfermeiro, e mudou para tecnologia. Fez uma mudança e transformamos esses alunos em profissionais de tecnologia, né? Mas muito com foco em entrega de valor, porque a tecnologia, hoje, o mundo, né, a internet, hoje você consegue fazer qualquer curso que você queira, gratuitamente, por meio de YouTube, vídeos, entre outros, né? Então isso é importante e a gente precisa continuar sempre tendo. Mas tudo aquilo que é muito mecânico e consegue ser estudado sozinho, tudo que você consegue estudar sozinho, naturalmente uma IA vai fazer por você
não muito tarde. Então, o que a gente prioriza bastante é, além de trazer mecanismos de acelerar esse processo técnico de conhecimento e um modelo de reaprendizagem, né, de autoaprendizagem contínua, é a gente trabalhar a percepção de entrega, entendimento do cenário, o motivo por que está sendo feito aquilo. Se a gente desenvolve um aplicativo, né, o mercado por padrão, quando desenvolve um aplicativo, o desenvolvedor ele vai desenvolver aquela tela, aquela funcionalidade, aquele modelo. Nós focamos muito em entender o porquê que aquilo está sendo feito. E naturalmente, quando você entende o motivo, você melhora aquilo. Sim. E naturalmente, aquela entrega de valor, ela melhora. Então, nosso processo de formação ele vai muito desde o técnico, de você trazer esse aluno técnico que estuda em alguma escola especializada, né, escola técnica, faculdade, universidade, transformando ele em profissional, trazendo no meio profissional, com aprendizagem contínua tecnológica, ao mesmo tempo trazendo o motivo e entendimento do cenário e ecossistema empresarial corporativo para você trazer o impacto direto, real, no negócio por meio daquele técnico. Então isso é o que a gente faz desde a nossa fundação, há mais de 10 anos, e a gente segue até hoje. E esse ponto, né, vem do Santos. Nós precisávamos disso em função da ausência de profissionais, né? Em 2015, o cenário era 100% dele praticamente. Ou você tinha pessoas de tecnologia que trabalhavam nas grandes empresas de Santos, né, os portos, ou grandes empresas também fora do porto. Ou você tinha empresas de tecnologia muito pequenas, né, que tinham longa data, ou que era uma segunda profissão da pessoa, fazer um trabalho de tecnologia, era um bico, alguma coisa do tipo, fazer alguma coisa, e tinha uma empresa de longa data que era só os founders que trabalhavam, e mais uma ou duas pessoas, e o restante era aquele profissional que pegava o fretado para subir e descer. Por quê? Porque em Santos não tinha essa possibilidade. E nós trouxemos uma oportunidade de, cara, você não precisa subir. Temos uma empresa aqui, tão boa ou melhor do que tem em São Paulo, para você poder trabalhar e gerar resultado do lado da sua casa. Não precisando estar no Planalto, estar numa qualidade de vida, estar próximo à sua casa, né, num clima da Baixada Santista bem diferente de São Paulo, na qual eu me mudei para cá em 2020, né? Então, trabalhei... Você não. Você subia e descia? Não, eu nasci, cresci na Zona Norte de São Paulo, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em consultoria de tecnologia, em 2012 vim para a Libra, conheci o meu sócio, em 2015 abrimos a empresa, 2015 a 2020 eu descia e subia, E aí a gente tem clientes fora de Santos, então eu trabalhava muito viajando ou ficando mais em São Paulo. A pandemia, obviamente, mudou. A pandemia mudou tudo, meu sócio pegou Covid, quase teve um grande problema aí mais sério, né? E eu acabei temporariamente assumindo a empresa em função da ausência dele, em função que ele estava com a Covid, internado, enfim. E aí, isso foi em novembro de 2020, em novembro eu mudei para cá, por conta disso, aí começo de março ele volta, ele retorna e a gente continua a nossa vida, mas aí eu já estava morando aqui. Então, eu sou santista, não mudo mais daqui, mas... A qualidade de vida, família, tudo. Há quase 4 anos eu moro... 21, 22, 23, mais de 4 anos eu estou morando aqui. Até pegando o gancho, quem fala muito isso, a Ludmila Rossi, que é CEO também do Juice Hub também, sempre participando aqui com a gente, essa questão de atrair especificamente pessoas na área tecnológica, você tem um valor agregado de salário, tudo, atrair gente, né? Santos tem toda... E a pandemia, de certa forma, foi, de certa forma, algo que atraiu, porque muita gente... Agora mais híbrido, né? Muita gente trabalhando home, efetivamente, mas de maneira mais... Não só Santos, aqui para o litoral também. Você acha que a gente precisa vender mais essa ideia? Porque fala assim, poxa vida, eu me lembro assim, especialmente na casa da FATEC, a FATEC é sempre uma referência nessa área tecnológica, não sei a relação, obviamente. Concordo. E assim, a oportunidade assim, pega o ônibus e vai para São Paulo, enfim, né?
Hoje, ainda esse índice, o índice de empregabilidade da FATEC é algo altíssimo, é 90%, 95%, salvo as informações que eu tenho. E a gente percebe também que Santos, eu digo Santos porque eu cito sempre o exemplo de Recife, a gente teve já entrevistando a responsável, parece que já houve uma mudança do Porto Digital de Recife. A gente tem um centro histórico com todas as características muito semelhantes a Recife, que você tem um potencial enorme. A Prefeitura de Santos está tentando voltar aí a vida ao centro. A gente tem o Parque Tecnológico de Santos, que por mais que a gente... agora parece que está andando melhor aí com o Eduardo também, já foi muito mais equivocada a função do Parque Tecnológico, só que é um processo lento nesse sentido. Como você avalia a potencialidade de Santos ser realmente um polo pela qualidade de vida, pela perspectiva? E é claro, precisa ter investimento público também. Eu volto a dizer, por exemplo, no caso de Recife, do Porto Digital, as empresas, que aí não é só a parte tecnológica, você tem o aspecto turístico, restaurantes, que acabam há uma vida também para atender essa demanda, porque tem muitos lugares que vão fazer moradia, mas em alguns imóveis tombados são realmente muito complicados fazer isso. O que você pode fazer para uma empresa tecnológica, por exemplo, né? É a saída, você que é de fora, né? De fora que eu digo paulistano, mas é um santista, né? Neo-santista, digamos assim, o Porto Digital também nesse sentido. É um caminho, Santos pode explorar mais isso aí pelas nossas características nesse sentido? Claro, eu acredito que Santos tem potencial bem sólido de se tornar a maior capital de tecnologia e inovação desse país. E é o nosso principal BREG, que é o que a gente traz, justamente porque a MOS tem, naturalmente, com o seu crescimento, o capital intelectual ele aumenta na cidade. A gente aumenta a formação. Isso é um ciclo positivo, virtuoso positivo dentro da cidade. Nós somos não posso dizer... Quantos profissionais, assim como você, vieram de outras cidades na área tecnológica e mudaram para Santos? Assim como você, por exemplo. Pelo que nós temos são poucos, mas muito mais são formados aqui. Formados aqui. Que a gente tem alguns sêniors que naturalmente vieram mudar para cá e a gente tem nosso time, mas a maioria com salários daqui. Maiores, é claro. O que a gente tem somos não posso dizer o maior, longe disso, mas somos um dos grandes incentivadores do Parque Tecnológico, né, do Eduardo. A gente, todo tipo de evento que tiver impacto na comunidade de tecnologia, a gente participa, atua, a gente apoia naquilo que for necessário, positivo, justamente porque a gente acredita que o Parque Tecnológico ele é um meio para te atingir essa capital de tecnologia, trazendo como um hub de oportunidades dentro desse meio, trazendo startups, enfim. Quando a gente fala na Baixada Santista, né, focando em Santos como um centro, não deixando as outras, um dos maiores DH do país, uma renda per capita boa, uma cidade muito rica em função do seu porto. Né? Só o que cobra de ISS dentro do serviço do porto. Mais de 1,2, 1,3 bi. Secretário, proximidade com a principal capital financeira da América Latina, né? A maior capital financeira de língua portuguesa, que é São Paulo. Quando você olha esses fatores, somando a questão local que tem por volta de 30, 35 comunidades independentes de tecnologia, que são jovens, adultos, que são de tecnologia e se juntam para fazer um grupo de alguma tecnologia específica, né, de front-end, de desenvolvimento de aplicativo, games de dados, de games. São comunidades independentes que eles se juntam para estudar. E tem muito disso. Se você somar essa comunidade, somando todas as pessoas, está mais de 1.000 pessoas. Então, essa comunidade cada vez aumentando mais. Esse grupo. Então a tendência é de ser muito grande. Quando a gente fala de capitais de tecnologia no país, a gente tem Florianópolis e Recife, que não tem nem de perto tudo aquilo que Santos tem. Não tem nada disso. Então... O que pode diferenciar essa questão de qualidade? A questão da qualidade de vida, que os dois também tem, mas a questão da renda per capita, a proximidade com a capital financeira, ser uma cidade
preparada, por mais que tenha seus desafios, como qualquer outra cidade grande, você tem um saneamento quase que 100%, né? Você tem pouco violência muito mais controlada do que uma capital como Recife, por exemplo, e um alto poderio de crescimento e investimento em função do principal desafio que tem, que é a relação porto-cidade. Ou seja, se focando, trazendo oportunidades de melhoria dentro da relação porto-cidade, né? Você consegue atrair diversos investimentos, diversas empresas, como você disse, a própria Petrobras. Sim. Então, tudo isso leva a você ter um ambiente muito próspero para você crescer. O que precisa é o governo, de todas as esferas, apoiar, não atrapalhando, você trazer benefícios para que auxiliem nessas formações, possibilitar com que o parque tecnológico ele tenha uma certa independência para justamente ele crescer, que esse é um dos problemas também, que todos os parques tecnológicos, os hubs, né, grandes de todas as regiões, eles cresceram quando o poderio não estava na mão do governo. Exatamente. Esse é o grande desafio da fundação, né? Lógico que a gente faz tudo aquilo dentro, como eu falei antes no primeiro bloco, entendemos os limites burocráticos e nós entendemos do parque. Porém, quanto mais liberação tiver, né, e a prefeitura ela ser parte integrante disso e não apenas a mandante praticamente, isso se torna muito mais fácil e evolutivo, né? Como a gente tem em São José dos Campos, o Parque Tecnológico, entre outros. Mas meu sócio, a Molsten, a gente acredita que a Santos será a capital de tecnologia e inovação nos próximos 5 a 10 anos, e isso atinja esse objetivo em função do alto crescimento que a cidade tem em tecnologia, quanto nós temos de previsão de crescimento de empresa. Que naturalmente, tendo uma empresa crescendo, né, da forma como nós planejamos, naturalmente a cidade ela vai se beneficiar positivamente e naturalmente ter esse posto também de capital de tecnologia e inovação. Perfeito essa análise, concordo totalmente. Aí, a gente discute, a gente também da área acadêmica, a gente analisa muito, né? E teve até uma ideia que aí, quem sabe, aí entra o poder público, que lá em Recife eles foram nas empresas e as empresas contribuíram para qual o perfil do profissional, né, no Porto Digital lá em Recife, qual o perfil do profissional que as empresas estão precisando. Aí adequaram toda a grade curricular, porque às vezes a grade curricular acadêmica não bate com a grade curricular, ou seja, o dia a dia, né, por exemplo, mais inteligência artificial, como trabalhar isso, um exemplo, né, só um exemplo. E aí eles ofereceram, se não me engano, 1.500 bolsas, com verbas do governo do estado. Santos poderia muito bem fazer essa parceria com as universidades aqui, e aí uma qualidade dos cursos só jovens das áreas periféricas, e não é só de Santos, mas de toda a região, que é uma oportunidade para esses jovens, algo muito, muito parecido com aquele projeto, se não me engano, Tripulantes do Mar, junto com estudantes que fazem, né, embarcar também nesse sentido. Jovens carentes que muitas vezes não têm perspectiva, muitas vezes, entra na área tecnológica, eles ganham essas bolsas lá em Recife, se não me engano, o valor, na época, isso faz questão de 2 anos, algo em torno de 16 milhões, parceria com as universidades lá de Recife. Poderia aqui, a gente tem universidades públicas, a gente tem outras características, dá para conversar, negociar. Para as universidades é um bom negócio, que você acaba criando aí novas oportunidades. E aí, olha, vamos comprar essas oportunidades e esses jovens vão entrar e abastecer as empresas de tecnologia, criando aí uma cadeia fundamental nesse aspecto. Quem sabe, né, essa ideia de 5 a 10 anos, quem sabe aí nossas autoridades. E que você falou, Danilo, eu concordo também, porque o grande desafio, até agora abril, o próprio Eduardo não sabia se ele seria ou não ainda reeleito, porque há todo um processo. E ainda que esteja a fundação, mas isso passa por um processo político. Ele foi reeleito pelo trabalho que tem sido executado, Eduardo Bittencourt, um abraço a ele também, né? Mas sempre fica aquele impasse, porque nos anos anteriores, a gente tem que destacar isso daí, ela é muito mais uma moeda de troca política do que efetivamente técnica, ou seja, profissionais que conhecem do riscado. Danilo, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos já no último bloco aqui do Jornal em Foque.
Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta. No último bloco aqui do Jornal em Foque de hoje passa muito rápido. Quando o convidado tem muito conteúdo, o tempo literalmente voa. O Danilo Abondanza, aí, o paulistano que está aqui há pouco tempo em Santos, mas já trabalha em Santos há muito tempo também. Ele que é o CEO da Molsten aí, a empresa aí que passou por um processo de reformulação e também agora com 200 funcionários, não só aqui em Santos, mas também em Portugal. Até antes a gente perguntar, é mais fácil ser empresário no Brasil ou em Portugal? Olha... Essa é uma pergunta. Vou te falar só uma diferença. Uhum. No Brasil, se você acha que você sabe tudo, que está tudo certo, mesmo você atendendo 100% da lei, em algum momento tem uma vírgula que vai te trazer um problema. E fora a questão da insegurança jurídica, né? Que muda. Muda, daqui 2 anos muda um entendimento da lei. E isso é muito grande aqui. Quando a gente vai lá para a Europa, né, Portugal, que faz parte da União Europeia, uhum. Lá o imposto é altíssimo. Né? A burocracia também é alta. Uhum. Quando a gente fala em velho mundo, né? O velho mundo ele está muitos anos daquela forma. Então ele não é um ambiente apto à transformação, a mudanças. Uhum. Então ele demora muito para mudar. Mas uma coisa é certa: a lei e a segurança jurídica não vai mudar nunca. Se você aprende a seguir o processo, uhum. a legislação, você sabe jogar o jogo. Uhum. Brasil já não. O Brasil já muda a insegurança jurídica, aí muda o governo, aí muda o entendimento da lei. Aí o benefício que você tinha, que era... Na verdade, você tem uma taxa gigante, aí você tem um benefício para ter uma taxa padrão, vem o governo e muda a taxa, aí você... Todo o planejamento financeiro fiscal você Sim. perde. Então, essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Uhum. Né? O planejamento que é fundamental. Exato. E a segurança jurídica também, né? Você vai investir, e a gente está falando especialmente a área do Danilo, a área portuária, né? Você tem que ter regras claras, porque são contratos de anos, de décadas, né? E alguns aí, 35 anos, enfim, até para ter o próprio investimento, que às vezes a empresa vai passar a ter efetivamente lucro depois do 12º ano, enfim, e especialmente a gente tem aí nessas mudanças aí com o terminal do STS 10 nesse sentido, né? Danilo, todo mundo está acompanhando a ANTAQ, né? Tá para, enfim, mudanças aí, vai ser uma guerra de titãs aí. Tudo indica aí que vai ser uma guerra das armadoras, que são tradicionais, que é uma briga de advogados aí também, que não querem limitações, mas aí tem um grupo empresarial que está interessado nessa área de 621 mil metros quadrados, no caso o grupo JBS, aí, um player novo aí, que entrando no mercado.
semana retrasada anunciou aí, né, o grupo anunciou aí a possível compra da BRF, né, e aí obviamente isso vai mexer nessa proteína animal para o Porto de Santos. E aí isso tem a ver também com o terminal de passageiros, que vocês também prestam serviço para o terminal de passageiros, porque vai mudar toda aquela configuração naquela região do Valongo, né? Você tem uma estrutura de mais de 620 mil metros quadrados, vão ter que fazer várias e várias obras ali para poder atender aquela demanda, né? Uma demanda importantíssima nesse sentido, viadutos, enfim, até o presidente também, o CEO da Marimex esteve aqui também, semana retrasada, o Antônio Carlos também, o Caio, ele falando também que está dependendo aí dessa questão de investimentos, ou seja, uma coisa está atrelada à outra, que a Marimex vai ali lá para a área do Sabuó também. E aí a gente tem o terminal de passageiros, que vocês também fazem um trabalho também lá para o terminal da Concais, que tudo indica que vai mudar para o Valongo. Quer dizer, uma coisa está atrelada à outra. E vocês também, de certa forma, estão investindo no centro histórico, vocês já estão no centro, só que agora vocês estão mudando mais para essa área que é o burburinho ali, digamos assim, perto mais da Bolsa do Café. Tudo isso daí, dentro desse cenário, você como empresário, o centro ali, né, esse cenário que vislumbra, não estou nem falando da Petrobras ainda, esse cenário que vislumbra aquela área ali, por que vocês estão mudando, a razão, investindo no centro, porque investindo agora, daqui a alguns anos, vai ser a joia da coroa, é isso não? Santos, ele é uma das principais cidades históricas do país, né? Uhum. Quando a gente fala de Santos e São Vicente, né? Sim. Do estado de São Paulo é a mais histórica, sim, né? Então, as mais antigas e históricas. E é um desperdício não aproveitar o que o centro tem de riqueza cultural. Naturalmente, qualquer cidade que cresce grande, ela cresce no centro, e depois ela vai para os prédios mais harmoniosos, mais novos, né, inovadores, bons, espelhados, enfim. Só que o centro precisa ser resgatado, né, precisa trazer o pessoal para o centro, justamente porque a riqueza cultural é grande e nós acreditamos que, estando no centro, naturalmente, o senso de pertencimento da cidade, das pessoas, ela aumenta, em função de ela ver a história no seu dia a dia. Uhum. Né? Você trabalhando do lado da Bolsa do Café, sabendo o motivo por que aquilo foi feito, você andando na Rua do Comércio, na Rua de 15 de Novembro, aonde aquilo, durante o século passado, há mais de 100 anos, aquilo já foi usado, estava sendo usado para outros fins, né? Uhum. Mas você consegue entender a história da sua cidade. O brasileiro, por padrão, ele gosta de conhecer todos os museus de todos os lugares do país, né? E eu falo por mim mesmo também, mas na sua cidade não conhece, né? Você tem o Museu Rei Pelé, você tem a Bolsa do Café, tudo. E quando a gente fala em crescimento da Molsten, né, nós já estamos no centro, né? No centro, a gente tem uma capacidade limitada de crescimento de espaço. Aí é prédio que vocês estão estamos, enfim, e aí tem uma questão que a gente almeja espaços maiores, né? Pode ser mais andares, mais espaços maiores do que nós estamos, justamente por uma questão cultural e modelo de trabalho. E nós vamos para a General Câmara, ao lado da prefeitura, da Praça Mauá, né, num prédio ali de 3 andares, mais de 6 vezes o tamanho do atual escritório. Então a gente vai ter mesas confortáveis, auditório, tudo num alto investimento, né? A gente somar na sala mais o investimento, são mais de 12 milhões que a gente vai aportar de investimento, de 10 a 12 milhões, se não acredito. Que obra a gente sabe quando começa, não sabe estimado, né? A gente sabe que o valor vai ser maior. Obra. Entre aquisição e obra. E do lado da prefeitura, né? E transformando um espaço morto, né? Que é o prédio parado, num ambiente onde vai ter mais de 320 posições de trabalho. 320, hoje são 200, né? Hoje 200. São 200. A gente vai ter 320 Ou seja, contratação posições de profissionais.
Naturalmente, hoje nosso escritório ele tem 98 posições produtivas. 98 hoje. Triplicar, mais que triplicar. Então, a gente vai ter o auditório, a parte de formação, e a gente não vai se desfazer de nenhum espaço que nós temos atual. A gente vai trazer aí outros cenários caracterizando formação, entre outras ações, que aí eu coloco mais para frente, mas tudo no centro. Ou seja, o centro ele tem um grande potencial de crescimento e nós, como empreendedores, né, eu falo eu e meu sócio à frente, estrategicamente nós tomamos as ações, a gente foca muito em canalizar todo o nosso investimento quando vai em espaço, no centro. Quando a gente fala em pessoas, a gente fala em pessoas da Baixada, né? Não limitando-se a Santos, sim, claro, mas eu falo Baixada como um todo. Logicamente, Santos e São Vicente é o lugar que mais tem nossos profissionais. Ainda com VLT, né? Que a gente... e a fácil localização, né? Que é na General Câmara 2, do lado da Frei Gaspar, mais de 2.300 metros quadrados de escritório. Então, é um espaço onde a gente almeja a inauguração final desse ano, começo do próximo ano. Né? Então, tem um trabalho aí feito de construção, desenho, tudo em construção, onde a gente apresentou em nosso evento de branding para os clientes, né? E parceiros. A gente apresentou o nosso vídeo, onde mostrou como que vai ficar esse escritório, né? Dos 3 andares, toda a parte. Então é tudo muito pensado em como a gente impacta positivamente as pessoas num ambiente que gera uma alta produtividade, num bom ambiente de trabalho, e que ele não precisa subir a serra para ir para um Google, para uma Meta, para um banco grande para ter uma boa empresa para se trabalhar. Ele tem a Molsten, que a Molsten é uma empresa que compete com todas essas grandes, em todos os lugares do país, e tem negócios fora. E também trabalhando a sua internacionalização muito grande, muito forte. Eu, há 2 semanas, estava em Portugal. Né? Semana retrasada eu estava em Portugal, onde a gente fez a apresentação do nosso rebranding lá num evento em Porto. E assim, muito positivo, mas eu digo sempre que todo o investimento e todo o trabalho ele vai ser feito no que puder ser feito em Santos, no nosso escritório, com as nossas pessoas aqui, será. E quando precisar de pessoas lá, nós levaremos as nossas pessoas daqui para lá, para um ambiente cultural e um modelo de trabalho ser no alinhamento de cultura daquilo que a gente gosta. Até pegando esse gancho, obviamente vocês triplicando também, obviamente, oportunidades de empregos, né? Vocês devem começar, obviamente, a atrair, né, novos profissionais, ou pelo menos começar a treiná-los também, né, nesse sentido. Qual é a avaliação e qual é a perspectiva de quantos novos empregos, além desses investimentos previstos de 10 a 12 milhões, mas a gente sabe que reforma, a gente começa, sabe quando começa, não sabe quando acaba. Qual é a expectativa? E assim, obviamente a área de vocês, principalmente a área portuária, mas não só portuária, logística, outros segmentos também vocês atuam, ou com essa mudança também vocês vão ampliar o leque também de outros cenários aí que vocês veem oportunidades que existem aí e às vezes estão pouco aproveitadas nesse sentido. Nascemos no Porto, nascemos focados no Porto. Estando focado no Porto, a gente entendeu que não necessariamente o Porto seria exclusivo com aquela necessidade. E começamos a abrir o leque, entendendo a cadeia logística, trazendo indústria, exportação, processo de importação, modelo, e até entendendo que todas as áreas, os grupos econômicos, né, empresas de retail, e-commerce, financeiro, faziam parte disso. Eram elos. Para você pode pagar por Pix hoje para um terminal portuário, para uma operação. E o Pix é feito pelo banco. Então, a gente começou a estender isso a partir de 2017, né, começo de 2017, quando a gente entendeu que exclusividade no mercado apenas, ele não vai trazer o tamanho e a grandeza que nós buscamos, em função do tamanho do mercado ele ser limitado. E a gente conseguia atender, por meio da tecnologia, outros segmentos. Então hoje nós temos grandes contas em outros segmentos, né, onde 60% dos nossos clientes são desse mercado, né, a gente atende aí grandes empresas, já atendemos diversas outras em algum momento, num projeto, do Brasil todo,
E a gente trabalha com o setor de retail, financeiro, seguros, indústrias, Bridgestone, CSN Indústria, Zurich, são Stellantis, né, de financiamento CDC, do Banco PSA, são exemplos de clientes que nós temos de outros segmentos que a gente atua com tecnologia, trazendo um benchmark do que esse mercado de segmento faz também, aportando conhecimento do nosso lado, e a gente oferece o mercado portuário, que entendo que o mercado portuário, nós entendemos por essa diversidade de clientes, ele tem um desafio a mais para ser evoluído. Né? E o agro também, que a gente está bem forte, que também é um cenário bem evoluído, é um mercado que está bem acelerado e evoluído, né? Diferentemente do que muitos imaginam e pensam, né? Que o agro é apenas o agricultor. Não, é a parte onde se tem maior aporte de tecnologia e está gerando bastante eficiência e tem uma mentalidade de inovação. Exatamente. A Embrapa é um grande exemplo, vai por parte do poder público, junto, obviamente, com as empresas, investindo para a gente atingir esses recordes aí. Não é porque o Brasil é o maior produtor aí, né, do mundo aí nesse sentido, e empresas brasileiras se destacando no mercado internacional, como já falado. Danilo, obrigado pela sua presença. A gente tem a limitação do tempo. Muito obrigado mesmo. Verdadeiras informações. Alguém que aposta, junto com o Luiz, mandar um abraço para o Luiz também, aposta no centro de Santos também, e gerando emprego, gerando negócio, gerando oportunidades, especialmente para os jovens, né? Acho que a gente está na hora, passou da hora de pensar assim, a melhor oportunidade é pegar o ônibus e ir para São Paulo. Não, tem muita oportunidade aqui, a gente tem que criar esse ambiente junto com o poder público. No caso, a Prefeitura de Santos tem que reconhecer, ela cria condições aí de descontos, enfim, de várias vantagens nesse sentido, porque a gente quer que o centro volte a efetivamente, não só como moradia, mas também para a geração de empresas e empregos. Essa área tecnológica tem tudo a ver com essa realidade. Obrigado, Danilo. Obrigado você, agradeço. Espero que a nossa conversa tenha dado impacto positivo para quem nos assiste e fico à disposição de você. Certamente, aí você volta também aqui para falar, vamos inaugurar aqui, né, a nova sede da Molsten, aí, gerando empregos, oportunidades e negócios. Danilo, muito obrigado para você que nos acompanhou, o CEO da Molsten, né, o Danilo Abondanza, que participou do Jornal em Foque de hoje. A gente lembra que você pode assistir o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais e a reprise 5 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8, Vivo 11 Net Claro 45 da VPWay, no mesmo horário. 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma possibilidade para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.